Muito boa noite, o Gazeta Esportiva já está no ar, repleto de informações para você. E nós começamos o programa falando de um tema que voltou a ficar em evidência depois do susto de Abel Braga na semifinal da Taça Rio na última quarta. A saúde dos treinadores de futebol. O coração bate forte quando o assunto é futebol. Como não lembrar do coração de Serginho, que parou de bater em 2004? Mais recentemente, o jornalista Rafael Renzel perdeu a vida durante uma pelada com amigos. Até mesmo um torcedor do Corinthians não suportou a emoção da partida e veio a óbito em plena arena de Itaquera. O organismo humano, num estresse agudo, ele aumenta muito as demandas para o coração. E se esse coração tiver algum problema, porque esse indivíduo tem uma doença na coronária, ou ele já tem uma doença de base, ele acaba muitas vezes tendo ocorrências durante o estresse agudo. Não é raro relatos em partidas de futebol, não só de treinadores, mas de torcida, do indivíduo ter um ataque fulminante. Mas nos últimos anos, tem crescido o número de casos envolvendo problemas no coração e técnicos de futebol. Em 2013, o técnico Oswaldo de Oliveira teve uma arritmia cardíaca quando estava no Botafogo. Renato Gaúcho passou por cirurgia cardíaca em janeiro. E Muricy Ramalho também sofreu com a arritmia quando estava no Flamengo do Rio. A arritmia cardíaca, na realidade, ela está dentro deste pacote de problemas cardiovasculares. Algumas arritmias, elas acontecem durante um estresse agudo, o indivíduo acaba tendo a reversão disto no hospital e isto passa. Mas, obviamente, que se o indivíduo tem uma disritmia num episódio agudo, seja comandando uma partida de futebol, seja dando uma conferência ou dentro de um estresse no trânsito, se eles têm arritmia, ele precisa investigar esta arritmia. Cuca, em sua passagem pelo Santos no ano passado, teve uma artéria entupida. E agora, 3 meses depois, está voltando aos trabalhos no tricolor. O ponto fundamental é que ele investigue o que aconteceu. É preciso saber se este sintoma ele tem problemas por trás cardíacos que precisam ser devidamente tratados ou se foi um episódio pontual em que ele apenas mudando o estilo de vida ele pode fazer prevenção disso. No final do mês de março foi a vez de Abel Braga dar um susto no Maracanã. Mas afinal de contas, ser técnico de futebol é uma profissão de risco para o coração? O estresse aumenta muito as demandas do coração. Se o coração não tiver um treinamento ou se ele já tiver uma doença pré-existente, esse indivíduo pode sofrer algum processo, algum problema agudo. Quais são as condições de risco? É um problema hereditário? E como evitar problemas no coração? Então, a história familiar, ela tem um peso. Eu diria que doença cardíaca é um combinado entre antecedentes familiares, história familiar, aliado ao ambiente. Porque o ambiente, da forma que ele é agressivo, com todo esse estresse, com a má alimentação, com excesso de peso, com consumo de cigarros, acabam integrando com o componente genético, levando muitas vezes o indivíduo ao problema cardíaco. Bem, meus amigos, boa noite. O tema é um tema árido, é um tema complexo, mas a gente tem que analisar que o técnico de futebol, quando assume um cargo, principalmente em grandes clubes, ele corre o risco de ter qualquer tipo de estresse mesmo. Mas, em compensação, ele troca uma qualidade de vida que seria melhor por um dinheiro enorme que ele vai ganhar, né? Nenhum desses treinadores que foram citados aí tinha um salário menor que R$300 mil, que é um salário razoável, né? Então, se você quer ganhar bem como executivo do futebol, como treinador de futebol, como aquele que orienta o time para ser campeão, você tem que correr certos riscos. E o risco de infarto, evidentemente, acontece. Pode acontecer arritmia cardíaca e outras doenças do coração que a gente nem sabe que existem. Só vai saber quando chegar no médico. Não é isso, meu caro mestre Alberto Aurélio Júnior? É verdade, é isso mesmo. E só vale acrescentar o seguinte, a pressão sobre o treinador de futebol hoje em dia, sobretudo,
aqui no Brasil, ela aumentou na proporção em que o treinador passou a ser o escudo das diretorias de futebol, né? E o bode expiatório para todos os problemas do clube. O São Paulo que eu digo, né? O São Paulo, o Palmeiras, todos eles. Eles usam o treinador como escudo, como proteção. A mídia insiste, hoje ela tem uma preocupação com a questão tática e tal, né? Que não varia muito há milênios, mas que, enfim, eles ficam achando grandes segredos, né? Das formas táticas dos times jogarem e tal, essa conversa mole toda. E no fim, o que acontece? O treinador passa a ser a figura mais importante, né? E com o ser o mais importante é que leva uma pancada. Muito cobrado, é o importante, né? Que sofre mais pressão. E o coraçãozinho dos bichinhos aí estão tudo... apesar de ganhar muito não significa que você não vai ter problemas, que você vai se sentir cobrado, que você vai, né, deixar de estar com a sua família e tudo mais. Vilmi, você sabe que numa daquelas invasões que teve no Corinthians, o técnico era o Adilson, né? E o Adilson teve que se esconder no banheiro, junto com o Joaquim Grave e o Paulo André. Se apertaram lá no banheiro e se trancaram, porque a torcida invadiu. Você lembra quando entraram 200 por um buraco? Lembro. Eu falei, pô, de jeito nenhum, abriram o portão para eles entrarem, né? Aí houve aquela polêmica e tal. Sim. Bom, os caras se esconderam no banheiro e trancaram a porta. E o Joaquim depois teve uma arritmia cardíaca. Sim. Então, é verdade que operou, e hoje quem toca lá o departamento médico não é ele mais, né? Ele só supervisiona, na verdade. Mas é do futebol. É do futebol esse clima tenso, né? Esse clima pegado, né? A gente quer saber mais aí a sua opinião sobre esse assunto. Você considera o cargo de técnico de futebol uma profissão de alto risco? Sim ou não? Celso Cardoso, na nossa reunião lá, hoje estava bravo com os treinadores de futebol. Não assim bravo, mas dizendo assim, poxa, eles ganham bem, alto risco é bombeiro, é policial, Hoje em dia até professor é alto risco, né, de escola pública, porque está uma situação tão difícil nas escolas. Qualquer um de nós, numa sociedade competitiva como essa, em que você tem que juntar bens e passar por cima dos outros e tal, é todo mundo sujeito a um infarto aí a qualquer hora. Mas eu acho que é uma profissão de alto risco, sim. Você Chicão. pode colocar com o técnico de futebol no meio dessas aí, que nós até checamos, né? Nós vimos lá que era atendente de telemarketing, anestesista, médico cirurgião, né? Tinha dentista, bombeiro policial. Quer dizer, tem umas profissões que realmente o coração dispara, né? Você se assusta quando você chega lá. Tem que ter fôlego. Tem. Olha, você pode participar, então, votando na nossa enquete pelo site gazetesportiva.com, votando também através da hashtag Gazeta Esportiva e mandando uma mensagem pra gente no nosso WhatsApp, 99479-1633. Pode mandar um vídeo pra gente aqui e não precisa falar só desse tema, não. Pode fazer uma pergunta pro Chico Lang, pro nosso mestre Alberto Helena Júnior. 99479-1633. Grava com o celular deitado, tá bom? E a luz acesa da sua casa. No Mesa Quadrada de hoje, Guilherme Camargo e Vinícius Rodrigues lançam o quadro Quem é Pior? Além das já tradicionais pichotadas do final de semana. Bom, a gente teve um pequeno probleminha técnico, daqui a pouquinho a gente volta com o Mesa Quadrada, mas a gente vai para a nossa próxima reportagem de hoje, porque vai ter Corinthians e Ceará, Chico Lang. O futebol sempre proporciona para a gente a oportunidade de conhecer personagens, digamos, pitorescos. Viola, Amaral, Túlio Maravilha, que fez o 11º gol no final de semana, e o nosso querido Vampeta, né? São alguns exemplos aí de pessoas que se destacaram, não apenas pela bola, mas também pela personalidade marcante. Hoje, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre uma outra figuraça com o mesmo perfil, Luiz Carlos
Cirne Lima de Lorenzi. Não sabe quem é? Então veja quem é essa figura, técnico conhecido com Alexandre Silvestre. Sou treinador de futebol desde 1990, né? É uma grande loucura, uma grande doideira essa nossa carreira também, né? Aí apareceu a música, né? Saiu do hospício, tem que respeitar a Lisca doida Ceará. E quando ninguém acreditava no Ceará em 2015, que já estava dado o rebaixamento para a Série C, eu acreditei junto com o torcedor, junto com o presidente, junto com os jogadores. E o torcedor mais uma vez falou, estamos com esse doido aí. Hoje o Ceará é uma equipe querida pelo país todo, houve uma energia muito positiva que veio de todos os cantos do Brasil, muito pela força do torcedor, pela representatividade do torcedor. E hoje o doido deixou de ser pejorativo, é um doido por aquilo que faz, de paixão, de alegria. Então, realmente, hoje o doido me ajuda. Meu forte é o dia a dia, é o treinamento. E no nosso calendário hoje é difícil, porque você tem pouco tempo para treinar, para manipular treinamento, para dotar a sua equipe de alguns recursos. Como que você prepara seus jogadores? Uma concepção de treinamento, a concepção de metodologia de jogo, né? Então isso eu procuro trabalhar, evoluir, passar muito conteúdo para os meus jogadores do dia a dia, né? Dotar a minha equipe de vários princípios que o jogo exige hoje, o futebol de marcação forte, de transição rápida. Foi um curso muito legal, de muita troca de experiência, troca de conhecimento, né? A CBF está fazendo essa reciclagem, vamos dizer assim, né, no futebol brasileiro, uma iniciativa muito legal. E lá a gente deu uma aula, o Renato eu e ele demos uma aula junto, e no final da minha aula o pessoal perguntou, tem que brincar, tem que fazer a festa. Eu, não, aqui eu vim para, né? E tem mais, vocês não conhecem a música, como é que eu vou fazer? É quando a torcida canta, aí eles começaram a cantar, puxados pelo Renato, pelo Gilson, pelo Dorival. E foi muito legal, foi uma descontração em final de aula. É um dia depois do outro, certo? Então nós não vamos, isso aqui é mais uma energia e mais um combustível para nós seguir a nossa luta diária. É no dia a dia que nós vamos sair. Sempre para convencer um grupo de pessoas, você precisa ter verdade, você precisa ter paixão, coração. E isso é o que eu procuro colocar para os meus jogadores. Essa mesma paixão, essa mesma entrega, essa mesma alegria de estar fazendo o que gosta, de estar trabalhando com o hobby da maioria dos brasileiros. E muitas vezes a verdade, né, e a lealdade te atrapalha. Essa é uma grande verdade, né? Muitas vezes você falar o que as pessoas querem ouvir pode ser teoricamente mais positivo, mas não é a minha maneira de falar, não é a minha maneira de pensar. E eu vou seguir assim. E se o mundo está politicamente correto, eu tenho que tentar me adaptar, mas da minha maneira. Meus amigos, meu caro mestre Alberto Helena Júnior, um treinador que chegou de mansinho, chegou quietinho, e hoje ele já é sonho de consumo de muitas torcidas por aí. Está lá no Ceará, pegou o Corinthians meteu 3-1, não foi muito feliz, mas você percebe que ele tem carisma, que ele tem também autenticidade, ele é espontâneo, e isso contagia os jogadores. Ele é pura emoção, é aquela emoção, né, que você percebe que não tem, bastante passional, mas é uma emoção que carrega o elenco nas costas, né? Mesmo que o elenco não seja bom, mas ele acende o pavio, né? O pavio do barril de pólvora, né? E os caras vão para campo com a faca nos dentes, que mesmo não tendo qualidade, acaba resolvendo. Você não acha, não? Eu tenho a impressão que ele é um tipo muito divertido, né? E, portanto, isso contagia os jogadores e tal. O importante no futebol é ter alegria, viu? Detesto esses treinadores que chegam lá, tem que pegar, tem que matar, tem que cuspir. Você não gosta do Lisca doido, mestre? Gosto. Gosta? Gosto, estou dizendo que eu gosto de cara que diverte. O futebol é para diversão. Ah, bom. Ele é um tipo divertido,
É que nem o Levi Coupe, também é outro que me diverte e tal. Porque, taticamente, é tudo mais ou menos a mesma coisa. Taticamente ele não apresenta grande novidade, Mi. Ele joga na retranca, no 4-4-2 fechado, né? Mas enfim, ele tem aquela personalidade diferente. Tanto é verdade que ele foi homenageado pelos próprios treinadores no começo do curso, né? Agora o corpo, como ele disse aí, puxado pelo Renato, daquela musiquinha lá do Lisca Doido que a torcida do Ceará inventou para ele. E de onde veio o doido, Chicão? O doido porque ele é meio atarantado, né? Ele faz as coisas meio na pegada, na raça. Eu gosto dele, eu me sinto identificado com ele. Né? Eu sinto emocionalmente ligado, assim, né? Há uma conexão com ele, né? Então, eu entendo o Lisca Doido. Agora, não sei se ele atinge um grande clube tão já. Tá. Talvez ele precise mais de uma maturidade. Ganha aí um título regional menor, né? E vá tendo paciência para chegar lá. Eles frequentaram o mesmo sanatório. É o mesmo. É verdade, estava lá ele. É o estilo. No Mesa Quadrada, gente, a gente já resolveu aí os nossos pequenos detalhes técnicos. Vamos sim, agora, ao Mesa Quadrada desta terça-feira. Fala, pessoal! Estamos chegando com Mesa Quadrada na sua tela. E aí, Vinícius? Mas olha só, começando Mesa Quadrada. Ficou muito igual a imitação do Celso Portiolli dele. Vocês gostaram? Aí, bicho, louco, bicho. É isso aí, nessa semana tivemos Copa do Nordeste, né, Vinícius? Pois é, e o jogo entre CSA e Altos do Piauí foi marcado por um lance, como que a gente fala, Gui? Bizarrito. E o gol contra foi de Ronaldo Alves, Celso Cardoso. A gente vê que após o cruzamento, o Ronaldo Alves faz gol contra. Muito bom, belo comentário. E ontem foi 1º de abril. Parece mentira, mas é verdade. Muito bom! E o Corinthians resolveu trollar o seu artilheiro do ano, Gustavo, cara. Pois coisa, é. Hein? E o Gustavo foi chamado pra gravar um anúncio fake, né, Vini? Pois é, mas o texto do anúncio falava umas coisas não muito legais. Aí o Gustavo preferiu não comentar, preferiu não gravar, Gui. Pô, eu também vou estar desmerecendo meus companheiros também aqui, pô. Como eu tenho minha vaga garantida, porque... O texto falava em vaga garantida. E aí ele não gostou e não quis gravar, Guilherme. E chegou o técnico Carille, entregou o papel dizendo que era uma pegadinha com Gustavo. 1º de abril, Gustavo. Pô, show de sacanagem. E aí, Gustavo, caiu na pegadinha? Pô, nem fale isso aí, o cara me põe um texto aí, nada a ver, meu. Eu tô comentando até com meus companheiros, pô. É isso aí, você de casa já sabe. Para falar conosco, @Mesa Quadrada Oficial no Instagram. E no Twitter, #Mesa Quadrada, mande sua mensagem aí, sua dica, sua sugestão. E tem um jogo fazendo muito sucesso no Mesa Redonda e no Gazeta Esportiva, né? Joguito. É o Quem é Melhor. É isso aí. Aqui no Mesa Quadrada a gente não pode ficar pra trás, né, Vini? Vamos fazer o Quem é Pior! E a batalha é entre Palmeiras e Corinthians. É isso aí. Leandro Almeida versus Zelão, cara. Nada contra esses jogadores. Todos fizeram sucesso nos times que passaram e tal. Mas às vezes teve um jogo ou outro, com todo respeito, né? Mas quem você vota, Vini? Eu voto no Leandro Almeida. Pra mim é Zelão, olha lá, empatou. Porque o Leandro Almeida é vesgo, mano. Como que um zagueiro vesgo vai dar certo, mano? Com todo respeito, velho. É bom que ele pode marcar 2 de uma vez. Brincadeira, Leandro. Próxima batalha. Bóvio versus Jumar. Jumar mesmo o nome. Jumar. Bóvio também. Eu voto no Bóvio, cara. A bola era muito redonda pra ele, velho. Ele tava na profissão errada, né? Não tem jeito. Bóvio, meu pai do céu. E pra fechar, atacantes Clodoaldo do Corinthians e Adriano Michael Jackson. Pra você, quem é pior? Cara, muito complicado, mas eu acho que o Clodoaldo vence essa daí, hein? Ter baixado com o Corinthians. O Michael Jackson acho que foi pra Japão lá. Ele não deu certo no Brasil, mas quem sabe lá fora, no futebol americano, de repente, com outra coisa. E pra vocês, quem é o pior, hein? Quem? Valeu, gente, um abraço! Alô! Au!
E esse gritinho, hein? Hein, Chicão? Bom, seguinte, do Mesa Quadrada, que é diversão, para um assunto sério. A corrupção no futebol é um problema que não tem fronteiras, né? Nós mostramos lá no site gazetesportiva.com que o presidente da Federação Alemã de Futebol, Reinhard Grindel, renunciou ao cargo da manhã de hoje. E o que motivou o Cartola a deixar o posto foi um relógio avaliado em 6 mil euros, dado de presente pelo empresário ucraniano Grigory Surkis, ex-presidente da Federação Ucraniana de Futebol e atual vice-presidente da UEFA. Olha só, o Grindel negou que a lembrancinha configure algum tipo de suborno, mas o agora ex-mandatário já vinha desgastado por não ter declarado o recebimento de 78 mil euros de uma afiliada da Federação Alemã antes de assumir a função em 2016. Estou atordoado por esse erro. Renuncio como presidente da Federação Alemã de Futebol, ele disse, e peço desculpas por meu comportamento menos do que exemplar ao aceitar o relógio, declarou o Grindel. Gente, se fosse aqui no Brasil, hein, Chicão, hein, mestre, o Cartola pediria demissão por um relógio? Imagina! Olha a questão. Nunca, ele queria receber mais uns 3 ou 4. Mas um carro e um apartamento e fora a conta lá fora. Mas só que ficou a dúvida no ar. Ele devolveu o relógio? Devolveu, Ele devolveu os 78 mil euros? Não sei, não sei. Ele perdeu o carro. Lá, tem que devolver. Mas lá devolve. Lá devolve. Aqui não. Então beleza. Então se devolveu, tá certo. Porque tem que devolver. Corrupção, pegou a corrupção, quanto é que foi? Foi tanto, então tem que devolver para o órgão que foi roubado. Né? Isso no meu modo de ver. Isso no Brasil está melhorando, devagarinho está melhorando. Vamos ver se a coisa é para todos, né? Que tem que ser para todos, não dá para ser para um, para dois, tem que ser para todo mundo, para mim, para você, para o mestre, para o político. Que Deus o ouça. Todo mundo. Para o grande empresário, para o pequeno empresário, para todo mundo. Foi querer usar o relógio, bancar de bonitão, olha lá. Quis esnobar, né? Caiu do cavalo. Acabou na grade. Acabou. Olha, ainda falando de futebol internacional, um dos maiores clubes do mundo apresentou hoje os detalhes do projeto para atualizar o seu estádio. Aí eu te pergunto, meu caro amigo que tá assistindo o Gazeta Esportiva, essa imagem aí é real? Não, ainda não. Mas também sim, porque é do Real Madrid, entendeu essa? Enfim, meus caros amigos, é assim que vai ficar o estádio do clube, o Santiago Bernabéu, em 2022. Os merengues pretendem gastar a mísera quantia irrisória de quase 2 bilhões e meio de reais para dar um tapa na casa do time. As obras começam agora, no fim de maio, e o projeto é que tudo esteja quitadinho em até 35 anos. É bem verdade que o estádio vai mudar mais por fora do que por dentro, com uma fachada especial feita de placas de aço e a remodelação de ruas e praças que ficam ali por perto. A capacidade de 81 mil pessoas do Bernabéu será mantida. Dentro, as principais novidades serão a cobertura retrátil, além de espaços comerciais e um telão. Mas olha, esse telão de 360 graus para a torcida, um troço de doido, inovador mesmo. A ideia dos dirigentes do Real é manter a equipe profissional jogando no estádio no período de reformas essas que devem ser feitas durante os verões europeus, justamente a época em que não há jogos. O orçamento do clube prevê um empréstimo para que a obra se concretize e o plano é que tudo seja pago com os lucros gerados pelo novo Bernabéu. Agora senta aí, algo em torno de, segundo as estimativas, quase 650 milhões de reais por ano. É isso mesmo, absurdo, mas é isso aí. Em entrevista coletiva hoje, para falar dessas belezuras todas, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, disse que a casa madrilenha vai ser uma referência para o século XXI, totalmente vanguardista, com a melhor tecnologia do planeta, ou seja, o grande estádio digital do futuro. Que seja o grande estádio digital do futuro. Olha, que lindo, não dá para ficar quieto, desculpa, a gente não ia falar nada, mas olha que obra aí. Tecnologia nos trinques, na última palavra em tecnologia. E ainda os caras vão conseguir ver o jogo, o estádio sendo reformado, quer dizer, não vai ficar paralisado, né? Isso que encantou. Chile, desculpa, eu voltei para falar isso.
porque é uma coisa fantástica, bicho. Tá parecendo uma nave espacial, né? De repente só falta levantar voo, né? Devagarinho, né? Levanta voo. Bateu até os estados lá dos Estados Unidos, que não são tão bonitos, tão tecnologicamente falando, né? Mas são funcionais. E esse teto, são mais Chicão? funcionais. Abre e fecha. Nossa, esse teto aí matou, né? Eu quero saber se você acha esse estádio mais bonito ou não que o seu lá de Itaquera. Não, é mais bonito que o de Itaquera, evidente. O de Itaquera tem outro estilo, né? Esse é mais fechado, esse é mais tradicional, né? Esse está mais pro Allianz Parque, né? Lá pro estado da Botorre. Olha esse aí, que coisa maravilhosa. Abre e fecha o teto. Fantástico, fantástico. Uma nave espacial. Nave espacial. Olha, hoje rolou um encontro muito especial em Paris, promovido por um patrocinador em comum. Pelé e Mbappé finalmente ficaram frente a frente após meses de rasgação de seda pelas redes sociais. E é claro que, pessoalmente, a troca de elogios não foi menor, né? O rei do futebol não poupou palavras para exaltar o jovem francês. Ele disse assim: ele é um jogador inteligente, rápido e imprevisível. A grande vantagem dele são as mudanças de imprevisões no jogo. Tem vários jogadores que são bons tecnicamente, mas não são imprevisíveis durante o jogo. Declaração de Pelé, hein? Esses elogios todos são mesmo merecidos, mestre Alberto Helena Júnior? Integralmente. Esse garoto vai ser o considerado o melhor do mundo logo, logo. Né? Eu acho que antes o Neymar, depois ele será. É isso que está faltando no nosso futebol, principalmente. Essa capacidade de improvisar, de inventar, de criar, sabe? E esse menino faz isso, ele parece um jogador brasileiro das antigas, né? É verdade, parece. E hoje mesmo, agora nós vimos seleção brasileira, por exemplo, David Neres, a diferença que faz você ter um jogador desse tipo, driblador, que sai, que cria e que chega lá e mete a bola para dentro do gol. E o Mbappé é um espetáculo. O Mbappé vive um momento, até porque o Neymar está machucado, mas ele já não está à frente do Neymar, não, Chico Lang? Olha, eu acho que se o Neymar tem não uma voltar, Copa do Mundo já, hein, mestre? Se o Neymar não voltar da contusão, vamos ver como é que ele vai voltar da contusão. E ele não correr atrás do prejuízo, para usar uma expressão que a gente estava conversando sobre expressões do futebol, né, hoje. Dá até um livro, se for falar todas. Se ele não correr atrás do prejuízo, é capaz de ele perder o melhor do mundo para esse rapaz aí. Ele fez gols nos últimos 7 jogos. Nos últimos 7 jogos teve gol do Mbappé. Porque futebol é um momento, né? Se ele tiver assim, na época da escolha do melhor do mundo, ele vai ser escolhido o melhor do mundo. Mas ele vem assim, desde que começou lá no Mônaco, com 17 anos. É muito semelhante ao fenômeno Pelé, guardadas as devidas proporções. Mas correr atrás do prejuízo, você sabe que tem muito linguista aí que fala que é exatamente o contrário. Você tem que correr do prejuízo, não correr do prejuízo, não correr atrás do prejuízo. É verdade. É o que a gente estava conversando hoje. Boa. Mas é usada essa expressão pelo Galvão Bueno, principalmente, né? Precisa correr atrás do prejuízo. Agora vai ter que correr atrás do prejuízo. Olha, gente, hoje tem Palmeiras, hein? O Verdão encara o São Lourenço. O jogo pode ser importantíssimo para encaminhar a classificação do time de Felipão, mas acho que vai ser fácil. Dá uma olhada. Meus amigos, a Libertadores está de volta na vida do Palmeiras. Daqui a pouquinho o time do Felipão enfrenta o São Lourenço, valendo a primeira posição do grupo F. Depois das vitórias contra o Júnior Barranquilla, em Melgar, o Palmeiras busca manter o 100% de aproveitamento. Mas isso não quer dizer que o Verdão seja favorito, pelo menos na opinião do Diogo Barbosa, que deve ser titular no jogo de hoje. Não, o Palmeiras não é favorito não, como vocês haviam dito, o São Lourenço está empolgado, está jogando em casa, né? Vem de partidas boas pela Copa Libertadores. Nós chegamos aqui com muita vontade, muita sede de vencer, mas vamos respeitar o adversário, né? Que é importante, mas viemos aqui para jogar futebol. Então, vamos respeitar o São Lourenço, mas nós vamos em busca da nossa vitória. Pois é, Diogo, se essa vitória vier de fato, o Palmeiras abriria 5 pontos de vantagem exatamente em relação ao São Lourenço, atual vice-líder do grupo. O time argentino, por sinal, vem fazendo uma das piores campanhas da história do clube no campeonato local. Faltando uma rodada para acabar a competição, o São Lourenço é o 22º colocado entre as 26 equipes. Só que nessas horas a rivalidade entra em campo, né, Diogo? Brasil e Argentina, a gente sabe como é. Esses jogos são definidos em detalhes, né?
e nós temos que igualar ou passar na vontade, porque para ganhar desses times tem que ter muita vontade, tem que ter muita disposição para disputar uma partida com esse time. E não tem jeito. Para o torcedor do Palmeiras e também para o Diogo, a Libertadores é a meta para essa temporada. Nunca venci essa competição, né? Então é um sonho, né? Uma competição que nos leva para o Mundial, que eleva o nível de jogos, né? Então, acho que por isso que a Libertadores tem toda essa mística, como você falou, todo esse desejo dos atletas de vencer essa competição. Então, é o que nós buscamos, né? Vários jogadores têm essa vontade de vencer essa competição. Para esse jogo, o Filipão manteve o mistério, mas o time deve entrar em campo logo mais com Everton no gol, Mike, Antônio Carlos ou Luan, Edu Dracena ou Gustavo Gomes e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima, Felipe Pires, Dudu e na frente Daverson ou Borja. Ô mestre, é um jogo para o Palmeirense se preocupar ou não? São Lourenço nunca esteve tão mal na vida dele, em todos os sentidos. Ele está com problemas com a justiça, ele está com o time todo, está perdendo tudo, está prestes a cair para a segunda divisão, se é que não caiu, enfim. Então, pior momento, jogadores brigando. Se o Palmeiras não se aproveitar disso jogando lá em Buenos Aires, o que é um grande feito, vai perder uma grande chance. Tudo conspira a favor do Palmeiras, é ele saber fazer o placar, né? E esses jogadores que estão ausentes, você acha que não vão pesar tanto assim? Não, o Palmeiras sim tem ele tem um problema, porque aí ele está perdendo o Bruno Henrique e o Moisés. Mas tem lá o Thiago Santos, que ele vive usando. Então, isso dentro da visão do técnico Felipão, que é uma visão estreita e tal, aquela coisa de fechar o time, jogar no contra-ataque. Hoje 1-0 é goleado, então. E o Palmeiras, a grande vantagem dele é que tem reservas à altura dos titulares, né? Portanto, verdade. Isso não deve fazer. Eu sou Palmeiras, Mi. Palmeiras hoje, acho que tranquilo, com o pé nas costas. Se jogar de costa, ganha também. É verdade. Olha, ontem à noite, a segunda instância do Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo resolveu aumentar a punição de Gustavo Henrique e Moisés, tirando os dois atletas da reta final do Paulistão. Tudo isso por causa de uma confusão que aconteceu no clássico entre Palmeiras e Santos, disputado no já longínquo 23 de fevereiro, lá no Allianz Parque. Naquele jogo que terminou 0-0, os dois atletas brigaram depois de uma falta marcada a favor do Palmeiras. A primeira punição aconteceu no começo de março, determinando um jogo de suspensão para cada, mas a Procuradoria do TJD não ficou satisfeita com o resultado, recorreu e pediu uma pena maior. A decisão do tribunal deixou Palmeiras e Santos bastante irritados e os clubes já declararam que vão recorrer ao STJD no Rio de Janeiro. E, informalmente, o Verdão também entende que a decisão foi uma forma de retaliação da Federação Paulista ao clube por dois motivos, porque o Palmeiras está rompido com a entidade desde a final do estadual no ano passado e as recentes reclamações do Alviverde em relação ao uso do VAR. Já o Santos reclamou bastante do timing, né, da punição, já que ela tira um dos melhores zagueiros do elenco no momento decisivo do campeonato. Eu acho extremamente injusto, errado, tirar agora, nesse momento. Teve tanto tempo para tirar, vai tirar agora? Já cansei de dizer que um dos maiores entraves para o desenvolvimento do futebol brasileiro são esses tribunais. Não é? Sabe, isso não existe em lugar nenhum. Você tem lá uma comissão disciplinar que resolve na hora, decide de acordo com uma ordem de punições bem detalhadas. O cara caiu nesse artigo, tem tanto... E acabou. E cumpre ali, ó, já na sequência. Na hora. Não tem. Isso, claro, vai centrar ainda mais essa coisa da diferença que existe entre o Palmeiras e a Federação Paulista de Futebol, né? Vai apenas justificar para o Palmeiras se ele perder, vai dizer, perdi porque a Federação está me perseguindo, e a Federação realmente está demonstrando que quer prejudicar. Mas, Chico, tem um atleta aí que só tomou um tapa na cara e também está punido? Então,
É o Moisés, né? É. É o Moisés, que levou um tapa na cara e acabou sendo punido. Eu acho assim, a lei é dura, mas tem que ser cumprida. Mas tem que ter como disse o mestre, é preciso se criar um tribunal disciplinar cujo juiz tem autoridade para punir, para cumprir a lei. Um tipo de tribunal de pequenas causas. Não precisa esperar tanto tempo, marcar tanto tempo depois para se julgar. Porque corre o risco de acontecer o que aconteceu. Né? Ser julgado exatamente quando está nas semifinais do campeonato. E aí, os atletas punidos estão fora mesmo. Olha lá, mas Estão fora mesmo. Agora, o Moisés também não foi santinho. Também arrumou encrenca antes. Mas o outro que está pegando ele, Chicão. Isso, mas também puxou a camisa, também xingou. O xingamento também é agressão. Quer dizer, ninguém aí é santo. Os dois foram justamente punidos. Só que foram punidos na hora errada. E essa punição na hora errada é que levanta a suspeita de que o tribunal esteja prejudicando tanto o Palmeiras quanto o Santos. Isso é pelo seguinte, porque eles foram julgados, foram condenados a um jogo. Olha o soco. Eles foram condenados a um jogo. Aí agora vem a Procuradoria e pede revisão dessa decisão. Para! Ridículo. Verdade, já foi condenado a um jogo, já foi cumprido. E já foi acabou. Cumprido. Né? Acabou. Mas a agressão é coisa grave. Se a gente for amenizar todas as agressões que tem no futebol... Mas podia ter feito isso lá atrás. Poderia ter feito isso lá atrás. Fazer em cima da decisão, isso aí é safadeza. Isso que levanta a suspeita. Espera a decisão agora. Bom, o Santos também tem compromisso nesse meio de semana, só que pela Copa do Brasil. E o técnico Jorge Sampaoli vai aproveitar a partida para rodar o elenco. Ele será uma das novidades do Peixe para o jogo desta quinta contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. O goleiro Everson tem sido utilizado pelo técnico Jorge Sampaoli nas partidas da Copa do Brasil. A gente sempre respeita o comando do nosso comandante, que é o professor Sampaoli. Ele deu uma entrevista falando que eu iria jogar a Copa do Brasil, mas estou trabalhando, estou me deixando apto, estou trabalhando para ficar apto. Não só eu, como o Vanderlei e o João Paulo estão aptos para esse jogo. Com isso, Vanderlei, goleiro que foi criticado por alguns torcedores nas redes sociais depois da derrota para o Corinthians, vai para o banco de reservas. Já Everson, nas 3 partidas que fez nesta temporada, ainda não sofreu gols com a camisa do Peixe. Desde quando eu cheguei aqui no Santos, teve até uma turbulência com a minha chegada, algumas coisas que todos aqui sabem, mas eu sempre recebi o carinho do torcedor de Santos. O torcedor de Santos sempre me recebeu muito bem, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, desde da minha estreia contra o Mirassol, principalmente, recebi muito carinho depois do meu jogo contra o Palmeiras. Então eu agradeço esse carinho eu levo mais como reconhecimento de um trabalho. Aumenta mais a minha responsabilidade para mim continuar trabalhando e, consequentemente, ter esse carinho, essa admiração do torcedor. Além do goleiro, o sistema defensivo terá a estreia de Jorge na lateral esquerda e a presença dos zagueiros Lucas Veríssimo e Luiz Felipe, graças também aos desfalques de Gustavo Henrique e Felipe Aguilar. Se eu não me engano, o Luiz e o Lucas jogaram bastante jogos ano passado, né? Então acho que ele já tem um certo entrosamento dentro do clube já. O Jorge chegou, já está se adaptando ao elenco, já está se entrosando. O elenco aqui é um elenco muito bom. Quando eu cheguei também eu pude me entrosar muito rápido com o elenco. A gente sabe que tem sim algumas mudanças, mas a gente está preparado, porque no dia a dia a gente trabalha junto, a gente sempre está junto. Então esse entrosamento a gente vai pegando mais com o dia a dia nos trabalhos do professor Sampaoli, para que no jogo a gente possa estar o mais entrosado possível. Lógico que tem alguma diferença ou outra, mas por a gente trabalhar no dia a dia, a gente já tem um certo entrosamento. Meu amigo, querido mestre, veja bem, o Santos começou a entrar em decadência quando foi buscar o Cueva. Pode ser uma coincidência, mas desde que o Cueva chegou no Santos, o Santos não conseguiu reeditar o seu bom futebol no começo do ano. Isso me leva àquele seguinte, que a chegada do Cueva desuniu o grupo. Deve ter desunido por causa do salário que ele ganha. Não tem outra explicação. Então o cara fala assim, bom, se esse cara ganha 400 pau, joga no 400 pau. Para ele resolver. Como o Ricardinho quando chegou no São Paulo, joga no 300 mil, que ele ganhava o maior salário de todos, né? E o goleiro Rogério Ceni que puxou essa confusão contra o Ricardinho. Mas enfim, deixa para lá, já foi isso aí, está todo mundo hoje
comentando, sendo técnico, passou. Mas o Cueva foi um agente desagregador desse Santos do São Paulo, como você falou hoje. Então, quer dizer, é complicado. E agora, o que vai acontecer com o São Paulo? Já me preocupa, porque se o São Paulo for desclassificado pelo Corinthians, o que não é difícil acontecer, porque o Corinthians reverteu a vantagem, ele é bem capaz que a imagem que ele deixou do começo do ano seja denegrida pelos próprios cartolas do Santos, que não admitem perder para o Corinthians de jeito nenhum. O Santos tem uma birra do Corinthians intrínseca. Tanto é verdade que já demitiu Muricy Ramalho por causa disso. Muricy Ramalho foi demitido do Santos porque perdeu do Corinthians. Perdeu a classificação para o Corinthians na semifinal da Copa Libertadores da América. Então, quer dizer, não foi ele ali era o Dorival. Mas ele perdeu também um Campeonato Paulista para o Corinthians. O Muricy foi demitido por ciumeira do Leco, só então, nada. Mas aí que está, mas o Santos corre o risco de entrar em crise se perder do Corinthians de novo. Anota o que eu te falo. E também, Cueva, fora Cueva. De volta com o Corinthians, a diretoria está negociando com o Torino um desconto para garantir a permanência de Danilo Avelar, que chegou por empréstimo com valor fixado em R$1,5 milhão. O lateral esquerdo é um dos símbolos da volta por cima do Timão nesse início de temporada. Outro jogador que também está ressurgindo este ano é o atacante Cleison, que seguirá como titular no jogo contra o Ceará nesta quarta pela Copa do Brasil. Veja com Jonas Campos. Ele foi decisivo nas quartas de final do Paulistão contra a Ferroviária, com uma assistência em cada jogo. Na primeira semifinal diante do Santos, fez o gol da vitória corintiana na Arena de Itaquera. Por essas e outras, Cleison hoje é titular absoluto do time que não perde há 13 jogos. E olha que na virada do ano o atacante quase foi parar no Atlético Mineiro, mas ficou no Timão a pedido de Fábio Carille. Fiquei feliz de ter ficado, era um desejo, já estava adaptado no clube. Então, quando eu cheguei, o Carille também me passou total confiança, me deixou bem à vontade para trabalhar, para fazer o que eu sei fazer de melhor. Então, isso aí com certeza me ajudou bastante. Confiança que ele me passou, deixando eu à vontade para fazer os dribles, tentar a jogada lá na frente. Em grande fase, o jogador espera ajudar o Corinthians também na Copa do Brasil. Amanhã, em Itaquera, o Timão recebe o Ceará pelo jogo de volta da terceira fase. Após o 3-1 na ida em pleno Castelão e a boa vantagem conquistada pelo Corinthians, criou-se até a expectativa de um time misto no duelo desta quarta-feira para poupar alguns titulares. Mas Cleison não quer saber de descanso, não. O cansaço é para todos, é normal, pela sequência de jogos, né? Mas a gente quer estar jogando, a gente quer jogar, quer ajudar, mas a gente respeita porque tem a parte da fisiologia, a parte física, e eles têm todos os dados ali que acusam tudo. Então a gente vai ver o que a comissão, que eles vão falar, vão preparar para esse jogo de quarta. As dúvidas sobre o time foram esclarecidas no treinamento desta terça-feira. O professor Fábio Carille esboçou a equipe titular com apenas uma novidade em relação ao clássico do último domingo contra o Santos. O zagueiro Marlon entra na vaga de Manuel, que deslocou o ombro e segue em tratamento. Fora isso, o time é o mesmo, força máxima. Cássio no gol, Wagner, Marlon, Henrique e Danilo Avelar. Ralf, Júnior Urso e Sornosa, Wagner Love, Cleison e Gustavo. Meu caro mestre, eu acho que está certíssimo o Carille. Só tirou um jogador contundido, colocou o Marlon no lugar do Manuel, zagueiro. Que é bom zagueiro, que é o Manuel quando começou a jogar, né? Mais magrinho, mais rápido, mas um pouco mais técnico. E acredito que, para garantir a vaga para a próxima fase da Copa do Brasil, tem que levar a sério a competição. Não pode colocar time misto, escalar time misto, dizer não, deixa para o clássico. Todo jogo é importante, certo, mestre? Claro, claro. E o Corinthians está pegando o seu jeito, quer dizer, é aquele mesmo jeitinho que vem desde o tempo do Mano, né? Mano, Tite, com o Carille, time que joga pragmaticamente, mais atrás, fechado, e mais agora ganhando a presença do Cleison. Isso é importante. O Corinthians consegue uma arma muito poderosa, que é o drible, que ele não tinha. Só tinha o Pedrinho para fazer isso, e o Pedrinho não tem a mesma, vamos dizer assim, agressividade que tem o Cleison. Força, né? ou explosão, força. E o Cleison está fazendo a grande diferença aí nesse time. O São Paulo, hein?
Não, só queria dizer o seguinte... Meninas, ficam claro? É rapidinho. O Pedrinho não tem a explosão do Cleison. Isso, a explosão. A explosão. O Cleison, ele lembra aqueles pontas antigos, né? Que ia para a linha de fundo, driblava e cruzava, né? Agora, o Pedrinho não tem isso, embora seja um driblador. É um driblador muito perigoso. E hábil, e ágil também. Objetivo. Mas ele não tem essa força, essa pegada. Olha, o São Paulo quer deixar para trás o início de temporada conturbado e hoje deu mais um passo nesse sentido. O agora auxiliar Wagner Mancini, né? Ele virou auxiliar agora, e o goleiro Jean fizeram as pazes. Osmar Garrafa tem as novidades do tricolor. É isso, Michele. O técnico Cuca comandou nessa terça-feira o seu segundo treinamento aqui no CCT da Barra Funda. Vale destacar que ontem, na primeira vez que ele trabalhou com os jogadores, ele não contou com todo o elenco, somente com os atletas que não disputaram os 90 minutos contra o Palmeiras. Hoje não. Todos os jogadores no campo e antes da atividade, o Cuca reuniu os jogadores no centro do gramado, o auxiliar técnico, pelo menos até o final do Campeonato Paulista, o Wagner Mancini, e promoveu a reconciliação do goleiro Jean, que estava afastado do elenco, pois havia se desentendido com o Mancini, com o auxiliar técnico. Houve um abraço, a galera aplaudiu. Tudo acabou em pizza, Jean está reintegrado. O Tietê não veio para o campo e também não foi apresentado. Isso só vai acontecer provavelmente amanhã. Quanto a Vitor Bueno, é um jogador que pode acabar vindo para o São Paulo. É uma negociação um tanto quanto complexa, ele pertence ao Santos, está por empréstimo no Dínamo de Kiev. O Dínamo quer reemprestá-lo ao São Paulo, mas precisa do aval do Santos e o Santos só aceita que o negócio se concretize desde que o Dínamo dê a preferência de contratação ou fixe o valor na contratação do Derlis Ortiz, que está também por empréstimo no Santos. É uma negociação complicada, mas o Vitor Bueno, o Cuca conhece bem esse jogador e é um atleta que interessa, mas eu repito, a negociação é um tanto quanto difícil. O time para o próximo domingo começou a ser preparado, hoje não estiveram no campo o Pablo, com dores musculares nas panturrilhas, e também o Anderson Martins, que está com tendinite, mas esses atletas não chegam a preocupar e a partir de amanhã, aí sim, o técnico Cuca começa a montagem do time e talvez tenhamos uma novidade pelo lado esquerdo. O Everton, que vem ganhando ritmo de jogo, que vem sendo muito aproveitado e observado nos treinamentos, pode ficar com a vaga de Everton Felipe, mas é muito cedo ainda para afirmarmos qualquer coisa. Se o Anderson Martins, inclusive, também for vetado, o Arboleda pode aparecer na zaga. Até a próxima sexta-feira, talvez a definição do time. Vale lembrar que o treinamento do próximo sábado será aquele treinamento padrão que você conhece. Portões abertos no estádio do Morumbi, na véspera do clássico, que vale vaga à decisão do Campeonato Paulista. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. Mestre Alberto, diga. Helena, me diga uma coisa, você acredita nas pazes? Na paz agora dentro do elenco do Morumbi, com o Cuca assumindo? Eu acho que o time está... O futebol, o resultado é basicamente tudo. Então, o que acontece? O São Paulo começou a ganhar, jogar bem e tal. Isso aí provoca paz. O Tele dizia isso. Quando tudo está bem, está tudo... Quando dá resultado, tudo está bem. Caso contrário, vira bagunça. O São Paulo está bem, os meninos fizeram o São Paulo reviver, né? E vamos ver o que vai dar. Mas agora, eu pergunto a você o seguinte, o Tietê chega, vai jogar onde? Isso é um problema. Vai tirar o Luan para ele jogar? Isso é um problema, esse é um problema, porque nesse meio de campo eu não mexeria. Os três meninos. Aí o Tietê vai para a lateral direita. Aí é uma boa ideia. E o Hudson podia jogar de quarto zagueiro. Sabe? Entendi. Tem uma saída de bola melhor do que os outros zagueiros e é um cara alto, forte e tal, marca bem, pode jogar lá. Antigamente, todo quarto zagueiro era um volante. Era um volante, tá certo. O volante era um meia que era recuado. É verdade. E o pessoal hoje faz o contrário, né? Eles pegam o becão e põem lá de volante. De volante, e está errado. Olha, a escalação do Palmeiras, hein? Já está divulgada para o jogo de hoje à noite contra o São Lourenço. Vamos colocar aí na telinha. Olha só. O goleiro é o Everton. Aí temos ali, ó, Diogo Barbosa, Gustavo Gomes, Antônio Carlos e Marcos Rocha. Lá no meio-campo, Bruno Henrique, Moisés e o Thiago Santos. E o atacante ali, o Dudu, o Daverson e o Felipe Pires está ali também. Você gostou desse time, Chicão? Gostei. É um time que vai encarar o São Lourenço sem dificuldade nenhuma.
Vai passar fácil, hein? Dá. Vai passar. Olha, você já se conectou com as nossas redes sociais? Não? Então anota aí, Facebook/Gazeta Esportiva, no Twitter e Instagram, @Gazeta Esportiva. Tem o nosso canal do YouTube que tá bombando, entre lá, se inscreva para não perder os nossos vídeos, rever as matérias, comentários exibidos durante o programa. youtube.com/Gazeta Esportiva. Se inscreva no nosso canal. Interação com a galera das redes sociais, olha só. Camila Gomes Mariano, técnico de futebol é assim, uma profissão de alto risco, é sim uma profissão de alto risco à saúde. Muita pressão, estresse e falta de estabilidade no trabalho. Mas é verdade, ô Camila, o que eles ganham em um mês a gente não ganha em anos, né? Maurício José, esse 1%, né, dos que ganham muito bem. Maurício José Pereira, boa noite a todos. Para os mais nervosos e reclamões, como Muricy Ramalho, Felipão, Sampaoli, é uma profissão de risco sim. E se não cuidar da saúde, mais risco ainda para o coração. William Berini, boa noite, Gazeta. O Moisés, ele dá um beliscão no pescoço do Gustavo, que depois revidou com tapa. Ah, eu não tinha visto isso. E o Thiago Gunner, Michele, o jogador do Santos, só dá o tapa porque o Moisés aperta o pescoço dele. Então os dois agrediram. Então muito justa a expulsão, mas já cumpriram, gente. O problema maior, entendi, o Moisés, ok, tem que ser culpado também, já foi, né? Ficaram fora do jogo. Mas o problema é que agora, às vésperas da final, não acho certo. Tem vídeo de WhatsApp. Boa noite, Michele, boa noite a todos. É o Silvio Santana. Sim. A profissão de técnico é alto risco, com certeza de alto risco. Um abraço. Boa noite, pessoal da Gazeta. Carreira de técnico de futebol, ela é de alto lucro, isso sim. Vanderlei do Itaim Paulista, boa noite. Muito bem, resultado final da nossa enquete, 56% dos votos diz que sim, é uma profissão de alto risco ser treinador de futebol aqui no Brasil. Acabou, gente. Um beijo pra vocês, beijo pra dona Laura Forlan, amiga do seu Agenor, tá fazendo aniversário hoje. Beijo! E Marvin Gaye pra encerrar, hein?